Agora recebendo o professor da FURB, consultor educacional Eduardo Deschamps. Vamos falar sobre educação. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado mais uma vez pela visita. Bom dia, Jorge. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. Prazer mais uma vez estar conversando com vocês aqui sobre educação. Olha, numa manhã que a gente está destacando muito essa questão de irregularidades, processos, esgoto, contratos. Tem alguma coisa a ver com educação nisso tudo, doutor Eduardo? Jorge, é importante a gente ter noção de que quanto mais educado um povo, maior a capacidade de percepção, né, dos problemas, de controle, de fiscalização, de atenção, né, sobre principalmente a atuação do poder público, né, nas questões que interessam a sociedade. A cobrança é maior, você tem um processo de acompanhamento melhor, você tem um processo de esclarecimento maior para a escolha, né, dos governantes, para todo esse trabalho. É lógico que a educação ela ajuda você a ter uma sociedade melhor. A gente pode ver que os países desenvolvidos, todos eles têm um nível educacional mais elevado, e isso certamente ajuda a construir uma sociedade mais forte. Tem sempre essa discussão, né? O que vem antes, Estado, a população, e a gente tem muito isso historicamente, né? Que na maioria dos países, principalmente os países desenvolvidos, você tem essa característica de que tem a população e o Estado é formado a partir da população, com todos os sistemas de regulagem, de regulamento e de regulação que são necessários. O Brasil é um pouquinho inverso, né? A gente aqui, principalmente depois da vinda da família real, olha para onde eu estou vindo, né? Meu Deus. Lá atrás, né, Dom João VI, a gente tem um processo de primeiro tem o Estado e depois o povo. Sim. Então a gente ainda tem muito a construir do ponto de vista de cidadania, a gente tem avançado nesse sentido e um pouco tem isso, né? Esses conflitos que estão aparecendo muito forte, ele vem muito disso, né? Do quanto a população começa a tomar ciência da importância de fazer um acompanhamento. Sempre lembrando de que tudo que é feito pelo Estado é feito com dinheiro da população. Exato. Dos impostos, né, que são pagos, então, dos chamados contribuintes, né? Então, essa é a ideia principal. Nos Estados Unidos falam pagadores de impostos, não falam nem contribuintes, ninguém contribui, né, pagando imposto, né? A gente usa esse termo, é um eufemismo, você paga imposto, né? E ninguém gosta de pagar imposto. Por isso que é importante esse acompanhamento para que o recurso público seja bem utilizado e quanto mais melhor educado é a população, melhor são os mecanismos de controle da utilização do seu próprio recurso. Uma pessoa com muito conhecimento, ela dificilmente vai ser conduzida, né, por outra pessoa, porque ela vai conseguir entender, interpretar e se guiar conforme o seu conhecimento. Exatamente. E aí, Jorge, já começa com um patamar inicial, daqui a pouco a gente vai falar sobre a aprendizagem, né, de uma das grandes feridas que o Brasil tem, que se chama alfabetização, né? A gente sempre fala que o Brasil ele tem pautas educacionais que precisariam ser resolvidas, que foram resolvidas em outros países, inclusive da América Latina, até meados do século XX. E o Brasil ainda não resolveu no século XXI, que é a questão da alfabetização da sua população. E quanto mais alfabetizar, que é o básico, a compreensão de leitura, a compreensão das operações básicas de matemática, que já são importantes para você ter noção de onde você vive, o que você precisa para poder tomar decisões, né? Então, quando a gente tem uma população ainda com indicadores muito fracos de alfabetização, a gente começa a entender as dificuldades que a população, que a sociedade brasileira de maneira acaba encontrando em vários aspectos, né? De segurança, de saúde, de economia e assim por diante. Eduardo, houve uma mudança na Secretaria de Estado da Educação, né? Na semana passada, antes de viajar para os Estados Unidos, o governador Jorginho Melo se reuniu com o ex-secretário de Educação e chegaram a um acordo aí, o ex-secretário deixou a secretaria. E um dos problemas, segundo o governador Jorginho Melo, está na queda do IDEB, né, das escolas estaduais aqui em Santa Catarina. O senhor já passou por lá, o senhor tem noção de como é difícil isso e um desafio e tanto para quem tem essa responsabilidade, né? Que caminho a gente tem que adotar? E é por aí mesmo, Eduardo. Se não está indo conforme deveria, aí a gente tem que mudar o quanto antes, o mais rápido possível, para tentar encontrar o caminho mais correto? Jorge, a gente sempre fala que resultados em educação eles aparecem no médio e longo prazo. Não tem mágica para fazer no curto prazo.
fica muito difícil para mim comentar as políticas, né, que estão sendo implementadas lá, até porque eu não estou diretamente na Secretaria de Educação para entender todos os processos que estão sendo realizados. Mas é um processo que precisa ser feito com bastante cuidado. Muitas vezes, vou dar um exemplo, tá? Quando a gente fala de IDEB, né? Então a gente teve como é que funciona o IDEB e como é que ele é medido, né? Então, só para a gente entender e até poder entender a responsabilidade que tem. Você não faz nada em um ano na educação. Você consegue até melhorar alguns aspectos, mas nada vai dar resultado em um ano, porque isso leva tempo para gerar consistência. Então, por exemplo, o IDEB foi divulgado no ano passado, e que é isso que o governador fala, que houve queda do IDEB. O IDEB divulgado ano passado, ele foi medido em 2023, que foi no primeiro ano de governo. Ele é medido normalmente, ele é divulgado de 2 em 2 anos, então ele é medido nos anos ímpares e divulgado nos anos pares. Tá? Então você tem o IDEB medido em novembro de 2023, que foi divulgado em agosto do ano passado. Tá? Você vai medir IDEB esse ano, que é a prova, né, a aplicação da prova, em novembro, e você vai divulgar esse IDEB em meados do ano que vem, bem no meio do processo eleitoral. Tá? Quando a gente olha, por exemplo, 2023, o quanto teve de impacto, porque aí teve uma queda de IDEB, quanto teve de impacto a queda do IDEB, as políticas, as políticas já foram sendo implementadas pelo governo atual, e o que tem de impacto das políticas implementadas no governo anterior. Né? Então, muito do que a gente tem de resultado de IDEB divulgado em 2024, que é 2023, ele é resultado de processos anteriores que talvez você não tenha tido tempo suficiente para mudar. E é importante que essas mudanças aconteçam para que na medição desse ano, ou seja, 3 anos depois, você já tenha um impacto significativo para o ano que vem. Então tem que ver quais são as políticas que foram implementadas ou foram sendo implementadas pelo governo do Estado ao longo desse período para melhorar a questão do que a gente chama de aprendizagem, que é a aprendizagem de matemática, a língua portuguesa, que são medidas no IDEB, e o fluxo, que é a taxa de aprovação, que é outro dado. Vou te dar um exemplo. O caso do Pará, onde o Roseli Soares, que é o secretário lá, ele foi ministro da Educação, foi secretário do Amazonas, inclusive no período que eu estava na Secretaria de Educação de Santa Catarina, nós somos muito amigos, inclusive conversamos ontem. E no Pará, por exemplo, que era um resultado muito ruim de IDEB, ele em um ano conseguiu melhorar muito rapidamente. Mas porque ele sabia, era tão complicada a situação lá, que ele sabia o que ele podia mexer rápido, mas sabendo que ele precisava gerar consistência para que isso não caia de novo. Ele melhore e tenha um voo de galinha e caia na sequência. Santa Catarina é um pouquinho mais complicado, porque o nível educacional de Santa Catarina não é tão ruim quanto era o do Pará. Então, para você melhorar o IDEB em Santa Catarina, as ações elas já têm que ser mais consistentes do ponto de vista de aprendizagem, falar de recomposição de aprendizagem. A gente tem os impactos que a pandemia teve, que também impactou as redes de maneira muito diferente. Então, assim, exige um trabalho de planejamento significativo. É importante lembrar que talvez as dificuldades que a Secretaria de Educação esteja enfrentando hoje tem um pouco a ver também com os desenhos de prioridade que você vai dando. Então, a gente tem que reconhecer que a grande marca da educação até agora do governo atual é a universidade gratuita, mas ele focou no ensino superior. Então, quais são os projetos de educação básica que efetivamente foram sendo implementados? Tem um projeto bacana, por exemplo, sobre a educação profissional e tecnológica, né? Que eles têm o CATEC, que também lançaram, que são vagas para a educação profissional, que é um projeto importante, mas nenhum desses 2 projetos impacta a IDEB diretamente. Eles impactam no longo prazo, mas não impactam diretamente. Então, quais são as políticas, os projetos que a Secretaria vem implementando, né? Para poder fazer essa virada em relação à IDEB, porque senão a mudança pura e simples, né, da gestão ou do gestor, ela pode não dar o resultado imediato. Então, mudando o gestor agora e você tendo que já dar o resultado de melhoria na Prova Brasil em novembro, olha o tempo que a gente tem. Nós estamos em maio, é 6 meses. Então, o gestor novo tem 6 meses para eventualmente fazer alguma correção de rota para poder dar uma melhoria de IDEB mais rápido para o ano que vem. Senão, ele vai ficar, obviamente, para o próximo mandato de governador que tiver, que pode ser com o governador atual ou com outro governador. Né? Mas era uma dupla interessante, né? Porque o Aristides Simadon, com uma experiência muito grande no ensino superior, e a Patrícia Líderes no ensino fundamental. Então, Jorge, aí também tem algumas questões importantes. E vamos voltar, né? A ter essa experiência, né? Porque a convidada para gerar a secretaria é atual presidente da CAF. Então olha só, Jorge, você tinha o Simadon, que é parceiro na área de educação de longa data do governador Jorginho. O Simadon foi um reitor muito bem sucedido da UNOESC, que é de Joaçaba.
E a base eleitoral do governador Jorginho é Joaçaba, aquela região ali, né? Dali ele expande depois para o resto do estado. Então os dois vinham há muito tempo, e quando começa a montagem da equipe, a gente já imaginava que o Simadon seria o convidado para assumir a Secretaria de Educação, e na época a gente já falava que uma segunda hipótese seria a própria Luciane Sereta, né, como presidente da CAF e pela grande bandeira que o governador tinha com a universidade gratuita. Os dois trabalharam muito nesse projeto. E a ida da Patrícia para a Secretaria de Educação também foi uma escolha muito interessante, né? Porque a Patrícia, como você disse, ela tem essa experiência, eu vou chamar de educação básica, tá, Jorge? Ainda que o principal vitrine, digamos assim, da Patrícia na Secretaria Municipal de Educação era a educação infantil, que o Estado não tem. Entende? Então, o Estado ele lida com o fundamental e com o ensino médio, principalmente ensino médio. Então, esse é o grande desafio do Estado. Isso significa dizer que a Patrícia não faria um bom trabalho na Secretaria de Educação? Não, porque ela é gestora educacional. Então, ela entende tanto de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e fazer a gestão é nesse formato, né? Eu acho que, de fato, era um mix, né, interessante do Simadon com a Patrícia. Os dois se deram muito bem ao longo desse período. Mas, na verdade, né, e isso já era público entre todos nós na área da educação, é que o Simadon ele já tinha, o compromisso dele era implementar a universidade gratuita. Então, já tinha a expectativa de que ele não ficaria até o final do governo Jorginho Melo, né, pelo menos desse primeiro governo. Agora o governador está fazendo os ajustes que precisa, né, e vamos ver com as confirmações aí da nova equipe quais são os projetos que eles vão implementar. Bom, outra notícia é que o Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão unânime de decreto do governo de Santa Catarina, na época, na gestão anterior, né, do governador Moisés, que proibia o uso da linguagem neutra em escolas e órgãos públicos estaduais. A gente teve muito debate sobre essa questão da linguagem neutra, né? Afinal, isso é positivo, isso é negativo, influencia, não influencia? Qual é a opinião do senhor? Jorge, primeiro que eu acabei não lendo a decisão final do Supremo, mas eu vou comparar com uma outra decisão que na teve... decisão eles falam que é competência da União e não do Estado. Eu imaginava, né? isso. É a União que tem que editar normas que garantam uma base curricular única. Então, é isso que eu ia comentar, porque eu ia usar exatamente o exemplo da questão do homeschooling, que também tivemos leis estaduais que foram derrubadas pelo Supremo. A gente tem que entender o marco legal e normativo da educação, o que compete à União, o que compete aos estados, o que compete aos municípios. E, de fato, a gente tem uma lei de diretrizes e bases da educação, que é o que rege a educação de maneira geral, pois você tem normas emanadas pelo Conselho Nacional de Educação que valem para o Brasil inteiro, normalmente são normas do ponto de vista curricular, para depois você ter as normas e leis estaduais. O Estado tem uma lei que rege a educação de Santa Catarina, e tem normas do Conselho Estadual que rege a educação de Santa Catarina. Como o município também tem uma lei própria e depois tem as normas próprias. Essa questão que tem a ver com questão pedagógica, né, que é a questão de uso de linguagem e assim por diante, elas são privativas da União. Tá? Então são temas privativos da União, que não podem ser legislados pelos estados e pelos municípios. Não adianta o vereador vir aqui e querer alterar alguma coisa na rede municipal, porque ele não tem autonomia para isso. Não, vai cair. Ele pode mudar certas coisas, mas normalmente questões operacionais, dificilmente questões pedagógicas, tá? Ainda que a gente tenha uma proposta pedagógica do município, só que essas propostas elas podem ter características próprias, por exemplo. Eu vou botar na proposta pedagógica do município de Blumenau que vai ter história de Blumenau, vai ter geografia de Blumenau ou da região, né? Santa Catarina, história de Santa Catarina, cultura e assim por diante. Mas eu não posso, por exemplo, pegar questões de língua portuguesa e tratar e dizer, não, em Blumenau a gente vai tratar a língua portuguesa, os princípios da língua portuguesa, de maneira diferente do que no resto do Brasil. Não, porque língua portuguesa é uma questão nacional. Então, quando a gente entra na questão da linguagem neutra, e aqui também, de novo, não fazendo o juízo de valor, a gente está entrando numa questão relativa à língua portuguesa e norma nacional. Que existe a norma culta, que a gente deveria estar seguindo o tempo inteiro a norma culta. Isso é um fato, né? Até porque isso está colocado dentro da própria Constituição. Mas é importante, então, a gente se mobilizar, se existe alguma discussão sobre deve ou não deve usar a linguagem neutra nas escolas, que isso seja estabelecido por norma federal. Por norma nacional, na verdade, não é nem federal.
e aí é competência do Congresso Nacional tratar disso. Então, deve ser levado para ir para nível de Congresso Nacional a discussão sobre esse tema ou não. E é uma discussão complexa, viu, Jorge? Não é uma discussão simples, porque aí entra questões de linguagem, a língua é viva, a língua ela tem uma série de aspectos que podem ou não ser modificados. Por exemplo, a gente utiliza muito termos estrangeirismos, que a gente fala. Na nossa língua, a gente usa muito termos derivados do inglês, muitos termos derivados do francês. A gente vê ali, por exemplo, estava passando ainda há pouco num posto de gasolina, tem lá, café gourmet. Gourmet é uma palavra francesa. Sim. Não é uma palavra portuguesa, entendeu? A gente utiliza muito, né, termos em inglês. Vamos aqui, mouse. Exatamente, tá? Então, assim, ó, a língua é uma coisa viva. E ela acaba sendo incorporada, quando a gente olha lá no Aurélio que o mouse aparece, né? O quanto é que ela está sendo utilizada assim por diante. Tem países, como por exemplo a França, em vários momentos, já criou leis nacionais proibindo a utilização de termos estrangeiros, ou termos em inglês, por exemplo. Então, assim, essa é uma discussão, é um debate que tem que ser feito pelo Congresso Nacional, eu entendo, né? Obviamente com a participação da União, pensando o Brasil como um todo. Eu acho que é por isso que entra essa decisão do Supremo Tribunal Federal de invalidar, né, a lei. Eu não estou aqui discutindo se a lei é boa ou ruim, eu acho que pode ter seus méritos, mas tem uma questão só de competência mesmo que precisa ser considerada anteriormente. Eduardo, e a recomposição da aprendizagem no pós-pandemia? A gente tem muito reflexo ainda sobre a questão da pandemia. Muitos. Não só os estudantes, né, mas os professores, as escolas, já se readequaram? São muitos efeitos colaterais da pandemia na educação? Então, Jorge, primeiro eu vou fazer uma coisa anterior, né? Da mesma maneira como a sociedade não voltou da pandemia como era antes da pandemia, que é em termos de trabalho, muita gente ainda faz home office, que é em termos de questões psicológicas, a gente tem muitas notícias dando conta do quanto as pessoas estão fragilizadas, depressão e assim por diante. As relações, né, que a gente tinha, imagina para um restaurante que recebia as pessoas o tempo inteiro, né, presencialmente, que depois passou a utilizar o iFood, que depois fica um mix, né, de entrega, de teleentrega com atendimento presencial. Tudo mudou, né, pós-pandemia. E não é diferente na escola. A gente tem hoje condições na escola muito diferentes. A gente tem gerações, uma geração pelo menos, ou pelo menos um grupo de estudantes, que num período que deveriam estar socializando, porque a gente tem ali um período ali de 0 a 3, de 0 a 6, né? Que é um período importante de socialização da criança, que não socializaram. E isso tudo vai ter impactos ao longo da vida dessas pessoas, né? Porque elas estavam presas dentro de casa, né? Então eu trouxe como Tuca, né, que trouxe em papel, eu trouxe aqui uma colinha, né, para falar alguns dados para ti, só para explicar para as pessoas o quanto a pandemia impactou, com dados bem objetivos de aprendizagem, tá? Vou pegar aqui o dado da Prova Brasil, do nível de aprendizagem adequado, por exemplo, de língua portuguesa no Brasil. Em 2019, a gente tinha, nas escolas públicas, em torno de 57 alunos de cada 100, tinha um nível adequado de aprendizagem. Tá? Ou seja, em torno de 6 pessoas, né, 6 alunos em cada 10 que tinham um nível adequado de aprendizagem. Já é baixo, deveria ser maior em língua portuguesa. Em 2021, pós-pandemia, quando foi medido isso, ele tinha caído para 51 em cada 100. Ou seja, já tinha caído 6 pontos. Tá? E em 2023, a gente ainda não chegou no nível de 2019. A gente está com 55. Então você vê que a gente teve uma queda, está recuperando, mas ainda não chegamos no nível antes da pandemia. Em matemática é mais dramático, tá? Em matemática, isso que eu estou falando dos anos iniciais está bom, tá? Já vou chegar no que está muito ruim. Matemática era 47, caiu para 37 e hoje a gente tem 44. Agora eu vou te dar os dados dos anos finais, que é lá no 9º ano do fundamental, que é quando a criança chega lá, a criança jovem, já é um adolescente, né, com 13 anos, tá? Em matemática, o nível de aprendizagem antes da pandemia era 18, hoje é 16. Olha o nível baixo de matemática. Só 18 alunos em 100, ou só 16 alunos em 100 hoje têm um nível adequado de matemática. No ensino médio, só 5 têm nível adequado de matemática. Tá? Então você vê que é uma situação muito complicada. Em Santa Catarina, a gente tem no ensino médio 6. Esse índice já foi 9 antes da pandemia, que já era baixo, piorou ainda. Em Blumenau,
A gente tem no ensino médio, eu não estou falando da rede municipal, né? Estou falando da rede estadual, a gente tinha 8 antes da pandemia e é 3 hoje em matemática. Então você vê que a gente tem a gente já tinha um resultado ruim e a pandemia ajudou a piorar esse resultado. Então a gente ainda tem um processo longo de recomposição de aprendizagem. E esse tem sido uma discussão não só no Brasil, é a nível mundial, tá? Era uma discussão muito forte de como fazer para essa recomposição de aprendizagem acontecer, porque a gente de fato tem impactos ainda muito severos da pandemia no processo educacional. Agora, tendo o conhecimento que o senhor tem, né, principalmente de escolas públicas, há caminho para isso? Há caminho para a gente conseguir se remodelar, se entender, né, diante disso tudo? Tem, Jorge. Tem várias coisas que já estavam sendo preparadas antes da pandemia que vão ajudar nesse processo de recuperação, tá? E de recomposição. Bom, primeiro a gente tem a recomposição emergencial, né? Qual é o tipo de ação que eu preciso fazer para garantir que os jovens consigam se recompor, né? Consigam recompor sua aprendizagem. Não fala nem recuperação, é mais recomposição mesmo, porque, na verdade, a recuperação é quando eu tive, não aprendi e eu vou ter de novo, né? A recomposição é quando eu não tive, que é o caso da pandemia. No formato que a gente teve, muitas coisas deixaram de ser trabalhadas, né? Então, começa pela questão emergencial, normalmente é feito com trabalhos de contraturno ou separação de alunos que tiveram dificuldade das turmas regulares para turmas diferenciadas de apoio, para que eles possam receber um atendimento mais especializado, mais específico, né? Que pode ser com ou sem uso de tecnologia, para que eles possam aprender e recompor a sua aprendizagem daquilo que eles não aprenderam na idade correta. Então, isso exige toda uma estruturação da rede que vai para além de você trabalhar em tempo parcial. Você precisa, de fato, trabalhar em tempo integral ou com atividades de contraturno para isso poder acontecer. É dessa maneira que é o mais emergencial para fazer. Depois você tem uma outra coisa que o Brasil, por muito tempo, ele nunca teve um currículo próprio. Os currículos eram... Por isso que a gente tem redes com bons resultados, redes com resultados ruins e assim por diante. A gente nunca teve currículo. O currículo no Brasil ou é Prova Brasil ou Enem, que dita o currículo, ou o livro didático. Hoje a gente tem a Base Nacional Comum Curricular. Então, com a Base Nacional Comum Curricular, eu estou definindo claramente quais são os objetivos de aprendizagem essenciais que o aluno precisa aprender. E com isso eu consigo trabalhar melhor, porque a gente perde muito tempo, às vezes, com coisas que não são relevantes. Consigo trabalhar melhor aquilo que é essencial do ponto de vista de aprendizagem do aluno. Então, a gente com a base, com a elaboração de currículos, com propostas pedagógicas mais consistentes, a gente vai conseguir avançar. E passa também por uma reformulação da formação de professores. E aí a gente tem um grande calcanhar de Aquiles que a gente pode conversar um outro momento aqui de maneira mais aprofundada. Que é hoje, a gente tem uma formação de professores muito baseada em cursos à distância. E isso não tem funcionado. Tem caído muito a qualidade da formação docente. Então a gente tem o problema de um aluno que está com dificuldade e de um professor que não está devidamente formado, preparado para lidar com essas dificuldades. Então a gente vai ter que atacar as duas pontas, a recuperação mais emergencial, a formação dos professores e tudo isso organizado a partir de um currículo que esteja mais focado naquilo que realmente é essencial aprender. E é um desafio, né? Como nós temos mudança de gestão frequente, e como a gente citou há pouco do Estado aí, né? Gestão de pastas também frequentes, isso atrapalha cada vez mais essa sequência que deveria ter para que a gente se encontre o quanto antes, né, na melhora da educação? Jorge, o que eu tenho percebido que onde tem funcionado muito bem não é a questão de você ter o mesmo gestor sempre, mas você ter uma equipe muito bem preparada dentro da secretaria e com políticas muito bem desenhadas para que isso possa acontecer. Vou te dar um exemplo que é o grande exemplo que é normalmente utilizado no Brasil, que é o caso do estado do Ceará. E principalmente em termos de alfabetização. O Ceará criou um regime de colaboração e você passou por vários secretários de educação diferentes lá, mas ele, na verdade, cria um modelo que sempre foi mantido, independente de quem estava no poder, qual era o governador, qual era o secretário, assim por diante. É um projeto muito bem desenhado, que foi incorporado pela rede e a coisa conseguiu avançar. Santa Catarina... ele está passando por um processo de transição, e isso tem explicado. Não é que Santa Catarina, ainda que a gente tenha caído em alguns lugares, mas a gente ainda mantém um patamar comparado com o Brasil muito melhor. Vou te dar um exemplo, tá? Enquanto no Brasil a aprendizagem lá de língua portuguesa
dos anos iniciais é de 55, em Santa Catarina é 67. Em Blumenau é 69. Né? Já foi 73, já foi melhor e assim por diante, mas está bem acima. E está no que a gente chama de um nível intermediário. Ainda não é um nível totalmente adequado, mas já é um nível intermediário. Tá? O que acontece com Santa Catarina? A gente tem um bom resultado, mas nós meio que estagnamos ao longo do tempo. E isso se deve a 3 fatores. Santa Catarina sempre teve bons resultados educacionais por 3 fatores básicos, e esses fatores foram se perdendo, o que exige agora uma ação. A gente começou na época da Secretaria já a fazer a mudança, e é uma ação importante do poder público para que isso possa acontecer. Então tem um papel fundamental das secretarias de educação e dos secretários que estiverem à frente. Os 3 fatores de Santa Catarina eram, primeiro, o modelo econômico do Estado. Santa Catarina não tinha, ou não tem ainda, uma cidade, a capital não é o grande polo. A gente tem uma economia mais ou menos espalhada pelo Estado, e a população era mais ou menos espalhada pelo Estado. Ou seja, você tinha cidades menores, e cidades menores, quando você trabalha com cidades menores, a tendência do processo educacional é ser melhor, funciona melhor. O problema é que a gente está litoralizando o Estado, tá? A gente tem os dados assim que a gente acompanhava já na época de crescimento populacional, e você vê queda da população na região oeste, aumento da população na região do litoral. Ele está começando a criar grandes centros urbanos. E quando você cria isso, é mais difícil de você trabalhar a questão da educação. Por quê? Porque na cidade menor, ou numa situação mais descentralizada, a família participa muito do processo educacional. Os pais estão mais próximos da escola, os pais estão mais próximos dos filhos. À medida que você vai criando grandes aglomerados urbanos, a tendência é você separar o pai da criança, do processo educacional da criança. E isso atrapalha, porque a família tem um papel muito importante no processo educacional para as crianças. Então, esse fator a gente está perdendo em Santa Catarina. Segundo fator, a gente criou uma rede de formação de professores aqui muito forte com o sistema CAF, que levou a maioria das instituições sistema CAF, ela foi criada, e muitas delas com cursos de formação de professores. Então a gente tinha uma rede muito forte de formação de professores no sistema CAF em Santa Catarina, que é o sistema comunitário, espalhado pelo estado todo. Esse sistema perdeu força na formação de professores por causa do EAD. Eu não estou discutindo não possa ter EAD bom, tá? Mas tem muito EAD ruim também. Então ele perdeu força. E qual é o problema? Eu não tenho o EAD e o presencial da CAF. A CAF foi perdendo a capacidade de manter o presencial, e a gente está começando a ter quase só oferta de EAD. Por isso que é importante as políticas que nem a universidade gratuita, para fortalecer. Por isso que eu digo que a universidade gratuita vai dar resultado lá na frente, não necessariamente agora. Porque eu vou manter muitos alunos em cursos de licenciatura em instituições sérias, com qualidade, assim por diante. Não é por eu ter sido reitor da FURB, mas é porque são os dados que a gente tem de apontamento, principalmente das avaliações, principalmente para a formação de professores de licenciatura. Então isso a gente está perdendo, tanto que a maioria dos professores que a gente contratava no Estado mais recentemente eram professores oriundos de instituições de formação com EAD, com uma qualidade baixa. Mas a gente tem que contratar porque tem vaga e não necessariamente tem todos os candidatos, exatamente. E o terceiro fator é que essas instituições ajudaram a criar a proposta pedagógica de Santa Catarina, a proposta curricular, que foi o primeiro Estado a ter isso. Então isso nos deu uma condição. Lembra que eu falei de base nacional como curricular? Santa Catarina já tinha currículo há muito tempo, que foi elaborada com a participação dos professores dessas universidades, que por sua vez já tratavam dessa proposta curricular dentro da sala de aula na universidade. Ou seja, o professor que saía, ou o aluno que saía de uma licenciatura e fazia concurso no Estado, ele já conhecia a proposta curricular. Hoje não funciona mais assim. Então a gente foi perdendo 3 fatores que eram muito diferenciais para a educação de Santa Catarina. E agora exige uma ação mais efetiva, de fato, do Estado, do poder público, para a gente poder melhorar a educação catarinense. Precisamos evoluir. Eduardo Deschamps, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Itaberá. Abrimos sempre esse canal para falar sobre educação, que é o melhor caminho para a nossa evolução, né? Sempre, né, Jorge? Quando a gente olha a evolução da humanidade, a gente vê o quanto a gente consegue avançar, ele sempre teve muito a ver, né, com o nível de educação e de cultura que você foi gerando em cada local, né? E, de novo, a gente no Brasil, por muito tempo, e principalmente aí até a década de 90, a gente vivia uma ilusão. Muita gente fala que a educação no Brasil era melhor lá no passado. Não, era uma educação boa para 50% da população, 50% não era educada. Hoje a gente tem 100% de acesso à educação. E esse 100% envolve crianças, jovens, com dificuldades que vêm
da situação socioeconômica deles, né? Então, como é que a gente avança nisso é que é importante a gente gerar políticas muito consistentes para a área educacional. Obrigado e um ótimo final de semana. Obrigado, Jorge. Até a próxima. Eduardo Deschamps conversou com a gente aqui sobre educação.